Oi, bruxedos, parei aqui que eu tô organizando as minhas coisas. Vendo se minha cara não tá de morta demais. É, eu tô com umas reflexões e eu resolvi trazer aqui pra vocês. Né? Madalena veio participar. Então, aqui é onde eu moro. Finalmente começamos o frio, né? O frio chegou aqui. Ainda estamos no outono, porém as estações aqui, elas é muito engraçado isso, inclusive que eu tenho reparado. Eu tô um ano aqui no centro-oeste de Santa Catarina e como aqui é um lugar de colonização austríaca, é engraçado como o clima ele meio que eu não sei explicar isso, se é possível, talvez sim, por conta da egrégora, não sei, mas ele se aproxima do que é lá, entendeu? Porque em algumas regiões a gente não tem exatamente as divisões como são feitas na nossa cabeça, né? De pensar tipo primavera, verão, outono, inverno. E o que que acontece aqui? Quando começa o calor, quando começa o calor, ele já começa quente, entendeu? Já começa muito calor. Dá entrada ali na primavera, né? Mas já tipo calor. E quando começa o frio, que tipo assim é agora que tá começando, é frio, entendeu? Tipo assim, a gente já hoje tem mínima de 9 ou 8 graus, se eu não me engano. Então, isso é muito interessante, porque lá eles também não têm exatamente essa divisão que na nossa cabeça deveria, né? Tipo assim, outono está começando a esfriar. A gente teve alguns dias que tava assim, calorzinho, camiseta. Hoje eu já vou sair, tipo, ontem eu já saí de moletom e eu fiquei com frio mesmo assim. Então já tá moletom casaco, entendeu? Mais ou menos, é isso. Mas eu tô falando isso porque a gente tá num clima de qualquer forma, eu comecei a falar isso porque já tá um clima de Soen, né? Já os dias já estão mais escuros, ou choveu, ou ficou muito nublado, então já tá um climinha, né? O friozinho que já te convida a ficar dentro de casa. E eu fiz umas postagens recentemente falando sobre a origem da bruxaria, porque eu falo sobre isso sempre, né? Sobre o que eu acho e o que eu vejo. E não sou só eu que compartilho disso, ainda bem, né? Porque eu vejo a bruxaria como religião. E pegando historicamente de onde ela veio, da Europa, né? Muita gente por lá pensa assim também na bruxaria, na essência da bruxaria. E a essência da bruxaria é o contato com o outro lado, né? É o contato com a nossa sombra e com o outro lado. E eu já vi muita gente que fala assim: não, eu gosto, eu estudo, não sei o quê. Ah, tal, mas contato com espíritos não. Ah, não, aí eu tenho medo, eu prefiro não. Ah, essa coisa de cemitério eu não gosto. Ah, não, eu sou uma bruxa branca, que horrível, né, gente? Jamais usem isso pelos deuses, né? Ai, não, eu sou tipo uma bruxinha, gratilux, né? Tipo assim, não, não, eu sou do bem, entendeu? Tipo, gente, não existe isso aí, tá? Não existe isso aí, não, tá? Não existe. É por isso que eu falo, bruxaria tem a religiosidade, tem a religião, entendeu? Que não é a religião, dogmas e nananã do que a gente aprendeu da Igreja Católica. É outra história, entende? Que seria a essência, que não é mais. Mas a gente aprende assim, então a gente repudia aquilo. Porque é aquilo, a pessoa ela quer fazer, ela quer o título, né? Porque é legal, porque é cool, porque mistério, porque é a Wandinha da família Adams, mas ela não quer a responsabilidade. Ela não quer o encontro com a sombra, ela não quer, entendeu? Ela só quer a parte que eu sou, sei lá, Hermione, Harry Potter, enfim, né? O que é bastante complicado. Madalena acho que tá querendo comer, eu acho que eu vou ter que parar o vídeo aqui, porque antes que ela derrube tudo da minha mesa, né? Mas eu já volto, peraí. Antes de mais nada. Ah, Juliana, você tá dizendo que as bruxas são más? Não, eu tô dizendo que as bruxas são humanas.
infelizmente, a gente tá aqui neste mesmo planetinha, né, com vocês. É isso. Então, elas não são boas nem más, elas são pessoas, né? É isso. Então, enfim, vamos falar do que eu quero falar, né? Do que é essa essência dessa bruxaria. E aí, para isso, eu vou chamar vocês para dar uma volta na história e ir lá para os primeiros ritos que foram criados pelo ser humano. Os primeiros ritos que foram criados pelo ser humano foram os ritos fúnebres. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas, né, começaram a ter uma consciência é que nós partíamos desta para melhor. As pessoas morriam. E as pessoas morriam muito fácil, né, gente? Saía para caçar e, sei lá, era pisado por um monte de bisões. E morriam, né? Ah, cadê o fulano? Morreu, né? Chega ali, tipo, almoçou com a pessoa na hora da janta, né? Brincando, mas enfim. E aí começou a ter essa coisa do tipo assim, nossa, tá, sei lá, morreu. As pessoas deviam morrer bem fácil, né? Muitas mulheres morreram no parto, né? No primeiro parto, já, tipo, morreu, né? E o ser humano começou a ter a consciência de que quando ele dormia, ele sonhava. E nesse sonho, ele via as pessoas que já tinham morrido. Se ele sonhava, se não sabia que era sonho, né? Não tinha esse nome, sei lá como é que eles chamavam isso. Mas tipo, então pensa, você deitou lá e aí você fechou os olhos, ficou imóvel e, né, morreu por algumas horas, digamos assim. E você viu pessoas que morreram, que não estão mais aqui entre nós. Logo, você morreu por aquelas horas e encontrou com essas pessoas em algum lugar. Aonde? Aonde você foi que você encontrou com essas pessoas, né? Então, para essa galera ali lá atrás no tempo, você morreu e você encontrou com essas pessoas do outro lado, certo? Então, primeira consciência, quando a gente dorme, a gente aciona este outro lado, a gente vai para este outro mundo. Continuando. Então, essa primeira consciência, né, é dos sonhos, que você, quando você sonha, você acessa o outro lado. E aí a gente tem isso se desenvolvendo nos sonhos lúcidos, a gente traz isso, a gente continua com essa premissa, digamos assim, né, dos sonhos serem um acesso ao outro lado. Muitas vezes nós temos avisos em sonhos, então esse desenvolvimento do sonho lúcido, ele é importante dentro da prática, né? Porque é uma forma de acesso, sim, né? A gente tem acesso às pessoas que a gente quer contatar, etc., através de sonhos, tá? Aí a gente tem os videntes, né? Que a princípio não deviam ter esse nome, deviam ter outro nome, enfim, mas depois eram os oráculos, né? Que traziam informações. Da onde essas informações vinham? Do outro lado, né? As pessoas, elas tinham acesso a essas informações porque elas se conectavam com o outro lado. Ah, a pessoa jogava tarô. Da onde vinha a mensagem do negócio, né? Ou cartas ciganas, enfim, da onde vinha? Do outro lado. Aonde eu tô querendo chegar? Nessa linha de entendimento e nessa linha de raciocínio, a gente vai então se deparar com a humanidade acreditando que o nosso desenvolvimento se dava pelo acesso ao mundo dos espíritos, certo? Só que aí
eu te pergunto, nessa época, isso foi minha cadeira, tá, gente? Mundo dos espíritos, né? Não, tá tudo bem. Nessa época aí, eu não estou negando o acesso ao mundo dos espíritos, tá? E nem os videntes, e nem nada disso. Não tô falando sobre isso aí, não. Mas nessa época aí, a gente não tinha o conceito do inconsciente coletivo. Eu sei que o conceito de inconsciente coletivo é ligado a... Gente, esqueci o nome dele. É a Freud, né? Eu acho que é a Freud que é ligado ao inconsciente. Não, é a Jung. Jung que tem esse conceito, que traz esse conceito pra gente do inconsciente coletivo, que é muito parecido com o conceito do yoga, tá? Mas a gente não tinha isso, não tinha esse conceito aí, ok? Assim, quer dizer, ele até tinha, né? Não o Jung no caso, mas na Índia tinha, mas lá na Índia, é outra parte da humanidade ali, que acreditava nisso de uma outra forma, tá? Ok. Hoje a gente tem esse conceito, a gente traz esse conceito para o Ocidente, né? E aí, será que se eles tivessem essa ideia desse conceito naquela época, eles saberiam diferenciar uma coisa da outra? Por quê? Para que você consiga fazer a leitura de oráculos, você não precisa necessariamente acessar o mundo dos espíritos. Você não precisa, dependendo do que você for usar, né? Lógico, se você for fazer uma leitura onírica com bola de cristal, etc, etc, você vai usar. Pêndulo, acredito que também seja uma ajuda, né? O tarô, claro, você tem que estudar o tarô, mas a sua intuição, o desenvolvimento da sua intuição, ele não necessariamente é feito para que você acesse o outro lado. Apesar de que sim, você vai ficar mais sensível a isso também, vai ser mais fácil também. Mas o que eu tô dizendo? Não necessariamente você vai, por exemplo, ser um médium receptivo, né, de incorporação e etc, etc. Não necessariamente. Você pode não querer fazer isso, certo? Tem outros métodos de você ter esse contato. Você pode ser uma pessoa que escreve, que recebe ali, que escuta, né? Eu esqueci o nome agora, porque eu sei que clarividente é o que vê, né? Mas tem o que escuta. Então, você só escuta e escreve. Você não precisa incorporar um espírito, né? Até mesmo porque não são todos os espíritos que estão aqui vagando. As pessoas, elas continuam, né? Elas vão. Mas aonde eu quero chegar? Hoje, a gente sabe que tem esse desenvolvimento através da meditação, através de algumas técnicas, que são técnicas utilizadas no yoga, que vão ajudar você a desenvolver a sua intuição linear, principalmente, vão ajudar você a ter os sonhos lúcidos, vão ajudar com que você tenha o desenvolvimento pleno das suas CIDs, que são as suas paranormalidades, que na verdade elas seriam normais a todos os seres humanos, porém as pessoas, por N motivos, elas vão fechando essas portinhas, né, e param de ter esse acesso. Então, hoje, sabemos que, na verdade, esse desenvolvimento, ele pode ser feito, né, e ele não necessariamente vai ser feito para que você, por exemplo, incorpore uma entidade. Ele pode ser feito para que você simplesmente desenvolva a sua intuição linear. E com a sua intuição linear desenvolvida, você vai ter acesso a várias coisas nesse sentido onírico, que aí a gente vai chamar de onírico, mas seria exatamente onírico? Ou seria simplesmente você desenvolver as suas paranormalidades? Que na real são normais para todos, né? É que a gente pode desenvolver ou não, mas aí com o crescimento da humanidade, isso foi se perdendo ali, as pessoas foram barrando as coisas com medo desse acesso, né? E aí isso virou uma outra coisa. Esse é o questionamento que eu tive e que eu queria trazer, né? E aí agora aqui vai pro vídeo completo. E eu quero saber o que você acha disso. Você busca esse desenvolvimento das suas paranormalidades?
Você já pensou que é muito mais fácil de fazer uma leitura de oráculo, etc., através do desenvolvimento da sua intuição linear? Você já sabe o que é intuição linear? Eu quero falar também, nos próximos vídeos, eu quero falar sobre a meditação de verdade, a mentalização e esse passo a passo de desenvolvimento. Eu acho importante, porque eu tenho visto muita porcaria por aí e muita gente que não sabe o que fazer e que acha, sei lá, né, vai por uns caminhos meio obscuros. E é muito mais simples do que o que a gente pensa, né? Então é isso. Vou parar esse vídeo por aqui hoje. Trago esse questionamento e se você assistiu aqui até o final, me responde o que você acha. Você acha que dá para desenvolver? Você já tentou? Você já trabalha nisso? Não? Como que é para você? É isso. Bliss de Bi, um beijo.